Fala galera, tudo certo? Hoje o papo é sério, vamos falar de Phantom, Requiem for the Phantom. Se prepara porque essa história aqui é densa, cheia de reviravoltas, drama psicológico e uns momentos que vão deixar a tua mente bugada. Tudo começa com um cara que a gente vai chamar de Zuvai, acordando num lugar estranho, um galpão escuro, sem lembrar de nada. Memória? Zerada. E o que acontece logo de cara? Ele encontra uma mulher mascarada chamada Ainz, que já chega tentando matar ele sem pensar duas vezes. Rola uma luta insana de faca entre os dois, mas o Zuvai, num verdadeiro milagre, consegue sobreviver. Ele não mata a Ainz, só se defende. Depois disso aparece um sujeito misterioso chamado Sight, que é tipo o criador da Ainz, e é aí que o Zuvai descobre a real. Ele vai virar um assassino profissional a serviço de uma organização criminosa chamada Inferno. A Inferno é uma máfia secreta que atua nos Estados Unidos, liderada por Raymond McGarry e outros membros de alto escalão. Essa organização controla assassinos humanos altamente treinados, com instintos avançados conhecidos como Phantoms, criados pelo próprio Sight. Eles são usados para eliminar todas as máfias rivais e tomar o controle de praticamente toda a região. A missão dele agora é simples, só que não: matar quem a organização mandar, do mesmo jeito que a Ainz faz. Inclusive, ela é conhecida como Phantom, justamente por ser uma assassina perfeita, imbatível. Só que tem um detalhe muito importante: o Zuvai foi parar nessa situação porque viu a Ainz matando um cara durante uma missão. Como testemunha, ele ficou marcado para morrer. Tentou fugir para salvar a própria pele, mas foi pego. Aí o Sight, que é tipo um cientista doido, hipnotizou ele e apagou as memórias. Aliás, ele fez isso tanto com o Zuvai quanto com a própria Ainz. E olha só a diferença: para Ainz se tornar a Phantom, o treinamento dela durou 2 anos. Já o Zuvai começa seu treinamento ali mesmo, direto com ela, aos poucos. No começo, ele fica bem dividido, se perguntando se é isso mesmo que ele quer, mas logo entende: ou ele vira assassino ou morre, sem escolha. Com o tempo, Zuvai percebe que tanto ele quanto a Ainz são só ferramentas do inferno, tipo escravos. Eles não têm direito de dizer não a nenhuma ordem. Aí chega o momento decisivo, o primeiro assassinato do Zuvai. A Inferno leva um ex-militar que fornecia armas para a organização até o galpão. Zuvai é obrigado a matar esse cara, e se não fizesse, a própria Ainz ia acabar com ele ali mesmo. Ele excita, tenta recusar, mas no fim usa tudo que aprendeu no treinamento e mata o homem. É uma cena pesada e simbólica. Ali nasce o assassino da Inferno. A relação entre Zuvai e a Ainz vai se desenvolvendo. A Ainz é sempre fria, segue tudo que o Sight manda sem questionar, mesmo que ela se machuque ou sofra no processo. Tudo o que ela quer é agradar seu mestre, e é aí que entra uma personagem muito importante, Cláudia, uma mulher poderosa dentro do Inferno, loira com uma aparência sensual e bem manipuladora. Ela se aproxima do Zuvai com um papo diferente. Ela diz que ele não é um escravo, que mesmo tendo virado um assassino, ainda pode escolher como viver. Cláudia vê no Zuvai algo que ela não vê na Ainz: humanidade. Por isso, ela se interessa por ele, não só emocionalmente, mas estrategicamente. Para ela, um subordinado que pensa por conta própria é muito mais útil do que uma máquina programada, como a Ainz. E aí vem a bomba: Cláudia mostra ao Zuvai que o verdadeiro nome dele é Asuma Rage, um turista japonês que estava nos Estados Unidos de férias. Ele só se ferrou porque viu um assassinato do Inferno e foi transformado à força em assassino. Se não aceitasse, teria sido morto. Sabendo disso, o Asuma começa a mudar. Ele até pensa em voltar para o Japão, mas depois de tanto sangue nas mãos, percebe que já não tem mais para onde correr. O caminho dele agora é no submundo. E aí começa a virada: o anime mostra 2 caminhos: Asuma, que começa a pensar por conta própria, e Ainz, que continua sendo apenas uma ferramenta obediente. Agora se liga nessa cena moralmente pesadíssima que rola no episódio 5. A Inferno manda o Asuma matar uma mulher e o filho dela, só para pressionar um chefe de máfia rival. O objetivo? Tomar mais território. O chefão desesperado é morto pelos próprios capangas, e a Inferno toma conta da área. Essa cena mostra o quanto Asuma já está tão afundado nesse mundo de assassinatos. Mais pra frente, Sight decide trair o Inferno, e aí a coisa se divide. Asuma fica do lado da Cláudia e a Ainz volta pro lado do Sight. Tudo isso acontece numa estação ferroviária, onde Cláudia tinha organizado uma entrega de 500 kg de cocaína para uma máfia local. Mas o Sight aparece, usa a Ainz para sabotar o plano, e ela acaba matando vários soldados da própria Inferno. O resultado? Sight e Ainz viram traidores oficiais. Ainz é baleada e foge pro galpão onde tudo começou.
Asuma encontra ela lá, tira a bala do estômago dela e os dois fogem juntos. Mesmo querendo voltar pro site, Ais continua com Asuma na fuga. E aqui rola um momento super importante. Asuma dá o nome de verdade para ela, Ellen. Isso é muito simbólico, porque mostra que mesmo sem memória e sem passado, ela pode ter uma nova identidade. Pode ser alguém além de uma ferramenta do inferno. Só que a Ellen, que sempre viveu como uma arma obediente, entra em colapso emocional. Ela não sabe o que é viver por conta própria, não sabe o que é ter um propósito além de obedecer ordens. E aí ela tenta tirar a própria vida, mas o Asuma impede. Ele salva ela e mostra que sim, ela tem outra escolha agora, que ela pode viver do jeito que quiser, com liberdade. Essa é uma das cenas mais intensas do anime, porque é o momento em que a Ellen começa, aos poucos, a se desconstruir como ferramenta e a se tornar humana de novo. Depois disso, os dois seguem fugindo, mas a paz dura pouco. Em um momento, Asuma sai sozinho para conseguir grana e um carro. Ele deixa a Ellen escondida, prometendo voltar, só que nesse meio tempo, Ellen é capturada novamente pelo site. Enquanto isso, o Asuma, tentando fazer ligação direta num carro para a fuga, é surpreendido e capturado pela Cláudia. Ele é levado, interrogado e até torturado, porque acham que ele sabe onde estão o site e a Ellen. Mas ele realmente não sabe, e fica ainda mais chocado ao descobrir que a Ellen pode ter voltado de livre e espontânea vontade pro site. O cara que a tratava só como uma máquina de matar. Cláudia então faz uma proposta, você mata o site e isso tudo acaba. Asuma aceita e vai junto com a Lizzie, uma das guardas de Cláudia, até o esconderijo do site. Só que os companheiros da Lizzie acham que o Asuma é um traidor. Então ele descarrega a arma deixando só uma bala, mostrando que ele não tem intenção de ferrar ninguém. Chegando lá, Asuma consegue encurralar o site. Mas no exato momento do tiro, quem aparece na frente? A Ellen. Ele fica em choque e o site aproveita para dar um tiro nele. Consegue fugir de novo. Passando alguns meses, agora o Asuma está trabalhando direto para Cláudia, fazendo assassinatos para o inferno. Ele acredita que a Ellen morreu. E numa das missões, ele investiga um local onde algumas pessoas foram mortas. E descobre que uma mulher morreu lá, com o corpo coberto. Além disso, 5 milhões de dólares sumiram. No outro dia, Asuma vai até o local do crime, para deixar flores, mesmo sem conhecer a mulher. Ele ainda guarda um pouco de humanidade, graças à influência da Cláudia. Lá, ele encontra uma garotinha loira chamada Cal Devens. Ela estava morando na rua desde que a irmã, a mulher morta, morreu, e ela fugiu de casa. Asuma acolhe a Cal, que quer vingança. Ela acha que pode contratar o Asuma com o dinheiro que ela pegou, os 5 milhões, para matar quem matou a sua irmã, mas tem um problema. Ela não sabe quem matou ninguém, e aí quem aparece? Isaac, um membro do inferno. Ele invade o apartamento do Asuma para interrogar a Cal, só que o Asuma não deixa, e aí se complica tudo. Agora ele tem que lidar com o inferno achando que a Cal é um risco. Para resolver a treta, Asuma diz que vai treinar a Cal como assassina, para que ela sirva ao inferno. Ele tenta proteger ela, mesmo odiando a ideia de colocá-la nesse mundo podre. Enquanto isso, a Cláudia está negociando com a máfia japonesa, tentando expandir a influência do inferno. Mas a coisa complica quando membros da máfia começam a ser mortos. No encontro importante, Asuma e Cal, como observadora, estão lá. Quando descobrem que tem 2 snipers, um deles era o atirador comum, que o Asuma neutraliza, mas o outro era a Ellen, que agora está matando sob ordens do site, que se aliou à máfia japonesa. Depois disso, Cláudia aproveita o momento para se livrar do rival dela dentro do inferno, o Isaac, o mesmo que tentou interrogar a Cal. E o Asuma ainda planta os 5 milhões na casa do Isaac, o que convence os chefões do inferno que ele era o traidor. Só que a paz dura pouco. Cláudia começa a perder espaço dentro da organização, tudo parte de um plano de vingança do site. A máfia japonesa está sendo usada como peão, e a Ellen está matando por ordens dele. Com isso, Cláudia e Asuma são declarados traidores. Cláudia foge, tentando apoio em outras máfias. Asuma volta para o esconderijo e descobre que plantaram uma bomba lá. Ele teme que a Cal tenha morrido, mas não. Cal sobreviveu, e quem acha ela? O site. Ele aproveita o momento e começa a envenenar a cabeça dela. Asuma mentiu para você. Ele prometeu voltar, mas te abandonou. Será que a Cal vai acreditar nele? Será que ela vai buscar vingança contra o Asuma? E o que o site realmente quer com ela? E para fechar, Phantom Requiem for the Phantom é sem dúvida um excelente anime seinen, que mergulha fundo na parte psicológica do ser humano.
Esquece magia, esquece herói com poderzinho, esquece enredo genérico de sempre. Aqui a parada é realista, crua e intensa. A história tem bastante ação sim, mas o foco mesmo é na carga emocional e na transformação dos personagens. É muito legal ver o contraste entre a Ellen e o Asuma, enquanto um tenta recuperar sua humanidade, a outra luta para entender o que é isso. O relacionamento dos dois vai se desenvolvendo de forma natural, pesada às vezes, mas sempre coerente. E o melhor, o anime tem um final bem fechado e realista, sem aquele monte de ponta solta que muita obra deixa. Outro ponto interessante é que o anime se passa nos Estados Unidos, o que já quebra aquele padrão de sempre, de 90% dos animes se passarem no Japão. Nada de colegial, nada de garoto tímido que vira herói por acidente. Aqui a história é adulta, madura, cheia de consequências reais. Então, se você está procurando um anime mais sério, com ação de verdade, personagens bem construídos e uma história que não te trata como idiota, Phantom é simplesmente perfeito para você. Curtiu o vídeo? Então já mete o dedo no like e se inscreve no canal para mais análises como essa e comenta aqui embaixo, você seria mais como o Asuma ou como a Ellen? Até o próximo vídeo!